Ok. Já está ao vivo? Sim. Pronto, maravilha. Meus irmãos e irmãs, saudações de paz a todos os nossos irmãos, a todos os nossos amigos telespectadores. Uma vez mais estamos aqui no nosso programa EBD em Foco do Campo de Arapongas das Assembleias de Deus. É uma alegria, é um prazer todos os sábados poder estar com cada um de vocês. Para esse sábado estudaremos a lição de número 13. Essa é a penúltima lição para nós aqui. Para nós aqui, na verdade, no geral é a penúltima, mas para a gente já é a última, porque estamos dando a lição de número 13, que nós damos uma aula antecipada, né? Domingo amanhã será a lição de número 12. E você terá mais uma semana para estudar a lição de número 13, pois domingo próximo, de amanhã a 8, estudaremos a lição de número 13 e hoje estamos aqui com o nosso pastor da igreja sede do Templo Central, o pastor Jonathan Passos, né? Jonathan Passos é um grande homem de Deus, um grande servo de Deus, é um dos nossos professores aqui, está conosco já pela terceira vez, me falha a memória, salvo equívoco, pela terceira vez, e é um dos professores titulares aqui, e hoje nos dará a aula da lição de número 13, nessa programação que tem sido uma bênção para a cidade de Arapongas e para as cidades circunvizinhas. Eu tenho recebido muitas informações, mensagens de pessoas que de fato estão amando o programa, né? Depois eu vou até pegar alguns comentários e transferi-los aos irmãos para vocês terem noção de como esse trabalho tem influenciado a vida de muitos professores e também de muitos alunos. Repito e reitero uma vez mais, a lição ou a escola bíblica dominical é a maior escola de obreiros e membros das Assembleias de Deus no Brasil. A escola dominical tem sido um divisor de águas, porque aquilo que o mundo ensina aos atropelos, a CPAD, junto com a escola bíblica dominical, ensina de forma correta e transferindo aos seus membros uma mensagem doutrinária equilibrada e na base das Escrituras. Quero passar a oportunidade para o pastor Jonatas, para que ele se apresente uma vez mais, e após a sua apresentação já iremos ler e já transferir a ele para ele já dar aula. Pastor Jonatas. Amém, queridos. É um prazer também estar aqui, né? Mais uma vez. É um privilégio também poder participar deste programa, né? É tão relevante, né? Porque nós estamos tratando de um assunto relevante, como já foi falado, né? A IBD, a Escola Bíblica Dominical, né? Presta um serviço teológico, né? Não só para as Assembleias de Deus, mas para outras igrejas também que recorrem a esse material, né? É um material sistematizado por assunto, né? Com pastores que trabalham esses assuntos de maneira brilhante, né? Então nós temos um material muito bom em mãos e para mim é um privilégio poder participar, né? Tanto deste currículo, né? E poder também aprender juntos e também fazer parte do corpo docente, né? Da nossa igreja. Então é um prazer. Realmente é fenomenal a forma como os nossos mestres trabalham a lição da CPAD, que tem sido aproveitada, como bem falou o nosso pastor Jonatas, por todos os demais ministérios, tanto no Brasil como no mundo. Nada mais, nada menos, o professor dessa revista foi o pastor Elianai Cabral, esteve conosco aqui em uma das escolas bíblicas dominical que a gente faz, que é o trabalho de... A EBA, né? Da EBA. Trabalho da EBA, teve com a gente. E é extraordinário. Quando ele falou que tinha 15 mil livros em sua biblioteca, eu quase caí de costas, porque é muito material acadêmico. E eu fiquei, como diz a gente lá em Alagoas, bestificado de ver uma pessoa ter 15 mil obras físicas na sua biblioteca. Não é para qualquer pessoa. Então veja que não é qualquer pessoa que confecciona e elabora essas lições. São pessoas de um extremo gabarito, de um extremo conhecimento. Afinal de contas, ele é o nosso consultor teológico. Todas as obras da CPAD ou que a CPAD publica passam pelas mãos do pastor Elianai Cabral. Veja que não é algo fácil. Às vezes a gente pega um livro em casa, está observando ele e dá uma canseira, dá um sono, rapaz, e você tem que analisar um punhado de obras que a CPAD coloca em sua mesa para que ele analise
veja, extraia as coisas que não é conveniente ser colocado ali. Então é algo extraordinário. Amém. Vamos ler a nossa lição? Estudaremos a lição de número 13, a amizade de Jesus com uma família de Betânia, a família de Lázaro, Marta e Maria. E nós já iremos ler aqui o texto áureo, que está em João, capítulo 11, versículo de número 5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Marta e Maria e Lázaro, tá? A nossa verdade prática, dentro da família, a amizade com Cristo evoca comunhão, conselho, simpatia e reciprocidade nos relacionamentos, tá? Essa reciprocidade nos relacionamentos, eu estava dizendo nosso pastor Jonatas ali, que Jesus ele não se limita a essa questão concernente a amar o ser humano. Se assim fosse, ele nem nos amaria. Mas aqui é numa questão geral entre as pessoas na sociedade. Agora, a nossa leitura bíblica em classe está em Lucas 10, 38 ao 42 e João 11, do 5 e o 11. Eu vou ler um verso e peço que o nosso pastor Jonatas nos auxilie lendo um versículo subsequente. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Nós temos 3 objetivos principais para a elaboração dessa lição e no âmbito da apresentação da lição são esses os objetivos. Explicar a vida social de Jesus é o primeiro objetivo. Elencar os frutos da amizade com Jesus. E o terceiro é ensinar lições que podemos aprender a respeito da amizade de Jesus com a família de Betânia. Tendo dito isso, já quero transferir a oportunidade para o nosso pastor Jonatas, a qual vai lecionar aqui essa aula, e eu peço a atenção dobrada de todos os nossos professores, os nossos alunos, para que vocês consigam absorver da melhor forma possível todo o conteúdo exposto pelo nosso pastor aqui da Igreja Sede, pastor Jonatas Passo, que auxilia o pastor Josué de Lima Crepaldi. Deus abençoe, pastor, está com o senhor. Amém, amém. Como disse, né, é uma história linda, uma história de uma amizade que Jesus nutriu com esta família, né? Marta, Maria e Lázaro, né? E no ministério terreno de Jesus, né, ele desenvolveu um círculo, né, de amizades, né? Eram pessoas que eram próximas dele, né? Não necessariamente próximas no sentido de família de sangue, né? Mas próximas porque no ministério de Jesus terreno, né? Elas entenderam o propósito e o chamado de Cristo, e ao entenderem isso, se aproximaram, tornando-se discípulos, né? Servos de Jesus, e além de servos, também se tornaram amigos, né? Na proposição aqui da leitura diária, fala sobre a amizade de Moisés com Jesus, de Abraão com Deus, né? Moisés com Deus, Abraão com Deus. Jesus também se fez amigo de publicanos e pecadores, né? Jesus trata os discípulos como amigos, está lá em João 15:15. Já não vos chamarei mais servos, mas sim amigos. E Jesus trata Lázaro como amigo, e o amor de Jesus por Marta, Maria e Lázaro. Isso é muito importante, porque o ministério de Jesus, como está lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, depois daquele versículo que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.
Aí no versículo 18 ele continua, ó, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, o que eu quero fazer essa ligação com este versículo? Porque a amizade de Jesus não foi apenas uma amizade corriqueira, comum, como nós a desenvolvemos no dia a dia, no cotidiano das nossas vidas, né? Não era numa relação de amigos no sentido assim de igualdade, né? Como nós temos os nossos amigos, né? Temos ali algumas coisas incomuns, né? E desenvolvemos uma amizade porque você tem coisas incomuns ali, talvez a mesma faixa etária, talvez os mesmos gostos, né, e preferências. Não é nesse sentido, porque não é de uma relação de igualdade. Jesus sendo o próprio Deus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, como está lá em João, né, no início do Evangelho de João, sendo o próprio Deus, mas também homem, né, 100% homem. Como o propósito da lição, como a primeira parte é mostrar o desenvolvimento de Jesus como homem em sociedade, né? Ele cumpriu isso também. Porém, essa amizade não está baseada numa relação de igualdade. Jesus continuou sendo Deus, né? E os seus amigos, que assim ele os chamavam de amigos, entendiam isso, né? Entendiam que ele era o Filho de Deus. A própria declaração de Marta, né? Tu és o Filho de Deus, né? Que havia de vir ao mundo, né? Então, assim, é uma amizade no sentido de conhecer a Deus, obedecer a Ele, né? Saber quem Deus é e saber quem nós somos, né? Passa de uma relação apenas serviçal, né? De servo, porque o servo ele tem uma ideia de cumprir uma obrigação, né? Vai além da obrigatoriedade, vai além de uma relação de servo e senhor, de uma relação, talvez uma relação patronal, né? Vai de uma relação de amor, vai além de uma relação de serviço, ou seja, passa a ser uma relação de amor, de alegria, de gozo em poder participar desta amizade. Deus é Deus, nós somos suas criaturas, somos chamados filhos por adoção, né? Então, assim, Jesus estava reconciliando o mundo. Reconciliando o quê? Reconciliando algo que foi perdido no Éden. O homem perdeu a comunhão perfeita com Deus. E Deus sempre quis se relacionar com o homem. Isso é possível ver lá em Gênesis, quando sempre o homem se separou. Né? Quando o homem se separou de Deus, né? Deus já disse ali que da semente da mulher nasceria um, né? Nós chamamos de proto-evangelho ali. Então, nessa missão de Deus, né, de resgatar o homem, Jesus veio para cumprir isto, né? E Jesus, cumprindo essa missão, ele está reconciliando o homem com Deus. Sim. E Marta, Maria e Lázaro entendiam muito bem este princípio, né? Essa ideia, esta missão. Então eles hospedavam não só o amigo Jesus, como eles deveriam ter outros amigos, né, no seu rol de amizades, mas eles acolhiam, né, com muito amor, com muito respeito, o Filho de Deus. Nutriam de uma amizade humana, né, que era baseada no tempo que eles conviveram junto, com muitas refeições, alegrias, talvez brincadeiras, ali um momento de distração, né? Também, mas principalmente, né, que é o que o texto aborda, é de estar atentos aos ensinamentos de Jesus. Então, a visita de Jesus era uma visita sempre recheada de muito conhecimento, de muita revelação, né, do próprio Deus, porque por isso Maria queria ficar aos pés de Jesus o tempo todo, né? Então, não era uma amizade de alguém que queria apenas ir lá e rever um amigo que há muito tempo não viu aquele amigo. O pastor Jonatas trouxe no início um negócio que eu pediria que os professores se atentassem e tomassem nota depois da sua fala, porque é extraordinária a junção do Jesus social, né? Eu estou lendo um livro de Oscar Cullmann, que é um dos maiores mestres na área de cristologia no mundo. Não é só no Brasil, é no mundo. Nem brasileiro ele é do exterior. Mas no mundo ele é um dos maiores. E ele vai falar sobre essa sociedade, sobre essa
sobre essa construção de Jesus em sociedade. E eu não disse o senhor ali propositalmente, mas vou dizer agora, é justamente essa junção que ele faz. A junção de que Jesus não veio para trazer uma amizade por conveniência. Nós temos hoje uma amizade, ou na maioria das vezes, pautada por conveniência. Eu vou me aproximar de alguém porque ele pode me dar isso, ele pode me favorecer aquilo, ele pode me ajudar com isso. Só que Jesus não é, ou Jesus não traz uma amizade por conveniência. Jesus não se aproximou do pastor Jonatas, Jesus não se aproximou do Emerson, porque eles tinham nada para oferecer. Muito pelo contrário, Jesus se aproxima com uma amizade afetivamente amorosa, cheia de amor, repleta de algo que não se pode ver num âmbito comum. Tem que ser num âmbito mais amplo. E isso é extraordinário e eu pediria que os irmãos não anotassem para transferir as suas classes, porque isso é bonito. Chega, eu senti a presença de Deus, porque é bonito ver que Jesus fez algo que foge da nossa realidade. Não é uma amizade comum. Não é uma amizade comum, né, Salim? E vou frisar um pouco mais sobre esse assunto, porque lá no livro de Tiago, que é o irmão de Jesus 4:4, fala sobre que a amizade para com o mundo torna-se inimizade para com Deus, né? Então, assim, não é uma amizade, como eu disse, baseada numa relação de igualdade, não. É Deus sendo o próprio Deus, se fez homem, habitou entre nós, e a aproximação dele com as pessoas, com os pecadores, era uma aproximação que tinha um propósito de resgate, de reconciliar, de reconciliação, de resgate da comunhão, né? O abismo intransponível, Jesus veio para ser a ponte desse abismo, né? E não somente a ponte, como o Redentor dos nossos pecados, fez-se propiciação pelos nossos pecados, pagou a culpa do nosso pecado, né? Então, assim, isso nos torna privilegiados no sentido de ter a comunhão, de resgatar aquela comunhão que ora foi perdida, né, com o pecado original. Então, Jesus teve uma vida social, né? Ele convivia com as pessoas, ele tinha uma profissão, ele tinha os pais e mães, né? A Bíblia diz que ele participou de todas as esferas comuns, né, a nós, ao ser humano, né, em sociedade, cresceu, se desenvolveu, aprendeu a obediência, né? O ministério de Jesus foi um ministério do ponto de vista humano, como os outros ministérios, né? Sim. Passar por todas as etapas, né? Porém, ele era o próprio Deus, né? O que nós chamamos de 100% Deus e 100% homem, que é a união hipostática, né? Isso foi desenvolvido, se não me engano, no Concílio de Calcedônia, se eu não estou equivocado agora. Então, assim, ele acompanhou José e aprendeu a profissão de carpintaria. No seu relacionamento social, Jesus convivia com pessoas, tanto as de dentro da família como as de fora, e estabelecia amizades. Depois de deixar a casa de sua mãe, ele se dispôs a seguir o projeto do Pai Celestial. Ou seja, teve um período em que Jesus não apareceu publicamente, porque ele estava crescendo, se desenvolvendo e fazendo todos os afazeres como um homem comum faz. A partir do momento que seria o momento exato, né, que deveria se iniciar como cumprimento da profecia do Messias, do Salvador, iniciar o seu ministério, ele deu início a esse ministério, né? E nesse tempo ele peregrinou por toda a terra da Palestina, pregando o evangelho, realizando prodígios e sinais para a confirmação do seu ministério e estabelecendo amizades. Não por acaso nosso Senhor admitiu aos seus discípulos: já não vos chamarei servos, mas tenho-vos chamado amigos. E mais um detalhe interessante, né? É possível nós detectarmos, né, essa camada, essa projeção, né? Nós, na relação de servo e senhor, pode haver em nós apenas uma relação de obrigatoriedade, né? Eu estou fazendo para o Senhor, como um peso, né? Como algo assim que apenas por obrigação, né? Mas quando Jesus diz assim para os seus discípulos: já não vos chamarei mais servos, mas tenho-vos chamado amigos, é porque esses discípulos haviam rompido essa barreira, né, da obrigação, daquela revelação apenas física, apenas terrena, né?
Jesus já os estava ensinando coisas excelentes, né? Ali no finalzinho do seu ministério, revelando para eles a respeito de coisas, né, que iriam acontecer, sobre a eternidade, sobre a sua partida e também sobre o seu retorno, né? Então, numa relação de intimidade, de mais proximidade. Sim. Então, nós podemos, às vezes, eu acho que eu posso fazer essa aplicação aqui, né, oscilar um pouco, né? Sim. Ficar apenas numa relação de servo, que é aquela relação de cumprimento das Sim. nossas obrigações, né? E não... ou numa relação de mais proximidade, de mais intimidade, né, de amizade com Deus, de reconhecer quem Ele é, quem nós somos e essa relação baseada no amor, na dedicação, né, ao Senhor Deus. Vou dizer uma coisa dentro dessa fala do nosso pastor Jonatas, que é de extrema relevância para os nossos irmãos professores, que esse texto faz uma junção de tirar o homem da perspectiva de servo para colocá-la numa perspectiva de amigo, e isso não é por acaso. Isso é algo extraordinário. A relação de servo não proporciona a sociedade. Tá? Isso está no compilado de um dos livros da Enciclopédia Britânica, e no volume 2 ele vai falar lá, se não me falha a memória, nas páginas 200 por ali, ele vai falar sobre essa geração de sociedade que não pode ser produzida dentro da função de servo. Agora, de amigo pode. Por quê? Porque a palavra amigo, que aparece em João 15,15, no grego é filos. Tá? E a expressão grega de filos em João 15,15 faz toda a diferença, pastor Jonatas. Porque, toda vez eu digo Jonatas, mas deve ser Jonathan, né? Jonatas mesmo. Direto. É Jonatas mesmo. É Jonatas. Então essa expressão grega, ela significa dizer que a pessoa deseja da pessoa que tem amizade tudo de bom em sua vida e faz com ela, dentro do grego, uma sociedade. Então, o que Jesus tem para com as nossas vidas é um contrato de sociedade. A partir de hoje, eu sou sócio. Independentemente de você ser isso ou aquilo, eu sou seu sócio. Nós fazemos aqui uma sociedade. Uma sociedade demanda um extremo relacionamento. Diga assim de passagem, duvido que o pastor Jonatas pegue alguém na esquina e eu quero ser o seu sócio. Ele não vai fazer isso. Ele faz isso com alguém que tem intimidade com ele, que se aproxima dele, que anda na sua casa, come na sua mesa, trabalha no seu entorno e tem uma convivência muito próxima. Isso é muito interessante. Pode continuar, pastor. Maravilha, né? Então, nós também recebemos o mesmo chamado, né? E como disse o Emerson Salim, né? Nós temos muito benefícios, né, nesse relacionamento com Deus, né? Até porque a proposta inicial foi dele, né? Nós não tínhamos nada para oferecer em troca, né? Então Deus nos amou, mesmo sendo pecadores ainda, né? Ele nos amou primeiro. E nessa relação nós temos muitas bênçãos e garantias eternas, né? Heranças eternas, um céu de glória, um corpo glorificado, são muitas bênçãos advindas desse relacionamento. Então, somos servos porque nós cumprimos a sua vontade, os seus mandamentos, né? A Bíblia, o princípio, a Bíblia é um livro de princípios e de mandamentos, nós cumprimos isso, mas somos amigos porque nós fazemos isso com amor, com dedicação e buscamos ao Senhor, né? Somos filhos por adoção, né? Nós podemos clamar Abba, Pai, né? Ou seja, paizinho, né? É uma palavra que dá a ideia de intimidade, né? Então, assim, voltando, né, sobre a família hospedeira, né? Marta, Maria e Lázaro, era uma família que desfrutava de uma bonita amizade com o Senhor Jesus, né? Isso está lá em João 12, 1 e 2, né? Betânia, como está lá em João também, ficava a cerca de 15 estádios, né, de Jerusalém, aproximadamente uns 3.000 metros, né, de Jerusalém. E Jesus, quando passava por ali, obrigatoriamente passava na casa de Marta, Maria e Lázaro, porque eles eram muito próximos, amigos, tinham uma intimidade muito boa, né? Tinha uma relação muito boa. Toda vez que ia a Jerusalém, Jesus procurava visitar essa família que se tornou
especial em suas relações interpessoais, né? Era uma amizade sincera em que a família hospedava Nosso Senhor Jesus de maneira acolhedora, hospitalidade, acolhimento, né? Era o que não faltava para aquela família, né? Com certeza existiam muitas outras famílias naquela redondeza ali, né? E gente que também talvez criam em Jesus, né? Mas essa família era diferente, né? Provavelmente os pais já não eram mais vivos, né? Era uma família monoparental, né? Tinha Lázaro como homem e as duas irmãs. Provavelmente Marta era a mais velha, Maria a mais nova, né? Sim. Então os pais já não estavam mais vivos, né? Eram 3 irmãos, que isso configura uma família monoparental, Sim. né? Mas eram pessoas acolhedoras, gente que fazia, né, criava um ambiente propício para atender a Jesus. E Jesus foi recebido por esta família, né? Há 3 ocasiões em que a Bíblia fala, né, sobre o contato de Jesus com esta família. Para o próximo ponto aqui da lição, né, frutos da amizade de Jesus. Posso prosseguir aqui? Sim, pode prosseguir, pastor. Presença real do Filho de Deus, né? Quando Marta, Maria e Lázaro descobriram em Jesus a resposta para todas as suas indagações, entenderam que essa relação com o Salvador era mais que mera relação social. Então, aquilo que nós falamos, né, partia de um entendimento, de uma consciência de que Jesus não era apenas um homem comum. Sim. Né? Além de um homem, ele era o próprio Filho de Deus, ele era o próprio cumprimento da das profecias sobre o Messias que o Antigo Testamento falava abundantemente e que todo judeu esperava, né? Então ali era o cumprimento profético, né, de tudo aquilo que os profetas haviam falado, né? Então Jesus era o cumprimento e certa vez ele repreende, né, os questionadores ali. Vocês não entendem o que está acontecendo aqui. Vocês sabem olhar para o céu e ver se vai chover, se não vai chover, se vai ter tempestade ou não. E vocês não estão conseguindo, estou parafraseando aqui, entender que eu sou o cumprimento. Esse dia chegou, eu sou o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, ou seja, eu sou o próprio Cristo, eu sou o Messias. Então, privilégio de Marta, Maria e Lázaro que reconheceram isso em Jesus, né? Em Jesus em vida ainda, né? Teve o privilégio de reconhecer ele como Filho de Deus, né? O cumprimento da profecia. E entendo essas informações, esse consentimento, essa consciência, eu imagino que se tornava muito mais prazeroso você receber alguém na sua casa, você sabendo da notoriedade, da importância que aquela pessoa significa, né? Quando nós recebemos uma autoridade, né? Ou até um homem de Deus, né? Que você sabe que é alguém que tem uma vida pautada pela uma vida piedosa, uma vida de santidade, um ministério abrangente, né? Você fica feliz em receber alguém. Verdade. E imagina Marta, Maria e Lázaro, que tinham a consciência de que o próprio Cristo, o Filho de Deus, estavam ali e eles tinham a oportunidade, né? A oportunidade de hospedar Jesus, ofereceram uma refeição para Jesus, né? Então isso é maravilhoso, é a presença real do Filho de Deus. Eles desfrutavam, né, desta presença física humana ainda, mas também o próprio Deus encarnado ali. Isso é maravilhoso, né? E eles entendendo isso, eles faziam da melhor forma possível, né, para agradar ao mestre ali. Isso desenvolveu relações, né, humanas bem afetivas, até pelo próprio Cristo, né? Que nós vamos ver que quando da morte de Lázaro, Jesus chorou. Como homem ali, né? Ele chorou por quê? Porque ele realmente amava aquela família, porque aquela família entendia que ele era o Filho de Deus, né? E fazia de tudo para comportar Jesus e para oferecer um ambiente agradável para ele, né? Sabendo que ele era o Filho de Deus, né? Realmente havia uma amizade muito profunda, né? Que privilégio, né? Que privilégio eles tiveram em poder receber Jesus, assim como Zaqueu e outros também recebeu Jesus em sua casa, né? Outros receberam
Jesus ressurreto, né? Mas, assim, é um privilégio. Eles participaram de um momento da história, né? Sim. Como uma família que acolheu Jesus em sua casa, o cumprimento profético do Messias, daquilo que do plano na eternidade sobre a redenção do ser humano. Jesus era a encarnação do próprio Deus e se fez homem, né? E de maneira involuntária acabaram recebendo as benécias dessa conduta de receber Jesus de braços abertos, que é justamente o que se desenvolve no subtópico 2 acerca do seu desenvolvimento espiritual, né? O que acarrentou para eles, além de terem o privilégio de terem Jesus como homem, mas como filho de Deus, e além de tê-lo como filho de Deus, recebem de maneira involuntária as benécias desse acolhimento, né? Eles conseguiram ser uma família de extrema adoração a Deus, contrição, quebrantamento espiritual. Como diz no próprio texto, por 3 vezes, os autores dos evangelhos citam atitudes distintas de Maria, irmã de Marta, e em relação ao seu irmão Lázaro, como o senhor bem citou, por 3 vezes eles são protagonistas de alguma cena no Novo Testamento que os remete à intimidade que eles tinham com Jesus. Então, eu acredito que a família de Lázaro, Marta e Maria, era aquela família em que Jesus, quando estava tratando sobre relacionamentos efetivos, simplesmente ele citava essa família como modelo, porque essa família tinha Jesus como o seu Senhor. E Jesus tinha essa família como uma família também, como homem, posso assim dizer, modelo a se seguir. E é impossível, né, Salim? Você disse sobre o desenvolvimento espiritual, que é a segunda parte do tópico 2, né? É impossível você nutrir uma amizade com Jesus, né? Uma proximidade com ele agora em se tratando. Nós não temos a presença física dele humana aqui, né? Nós não precisamos, como Marta, mandar mensageiros para avisar Jesus que Lázaro morreu, ou que há algum problema em nossa casa e que Jesus precisa vir para resolver o problema. Hoje basta nós dobrarmos o nosso joelho, né, e falarmos com ele que ele nos atende. Esse acesso é livre, né, porque Jesus já não está aqui fisicamente, mas a presença espiritual, né, é o Espírito Santo que está aqui para falar sobre o ministério, para reconhecer o ministério de Cristo. Porém, é impossível você se aproximar e não colher frutos desse relacionamento, porque quem tem para oferecer é o próprio Deus, é Jesus. Então, eles, sabendo disso, eles se aproveitavam disso, né? E como você disse, Maria, nas 3 ocasiões em que são citados ali, ela adorou ao Senhor. Na primeira, ela estava aos pés de Jesus, aprendendo, né? Na segunda, foi quando Lázaro morreu, ela também adorou a Jesus ali, né? E na terceira vez, na casa de Simão leproso, né? Ela também, naquele ato de adoração, de entrega total, né? Ela derramou sobre Jesus, né? Quebrando o vaso e derramando sobre Jesus aquele perfume caríssimo, né? Que custava o salário de praticamente um ano inteiro de um trabalhador, de um operário da época, né? E ela nutria, né? Maria aproveitava, vamos usar aqui uma expressão, ela se deliciava em ouvir o mestre, né? Tanto Maria como Marta, nós vamos fazer aqui uma distinção entre as duas aqui para os próximos tópicos, né? Mas, porém, é impossível, essa é a minha abordagem aqui desse tópico, né? É impossível uma família que recebe Jesus em casa não ser beneficiada por essa aproximação, por essa comunhão, por este relacionamento, porque ele tem muitas bênçãos para oferecer para aqueles que se aproximam dele. E o tópico 3 aqui fala sobre o serviço concreto, né? Se com Maria aprendemos uma espiritualidade profunda, com Marta aprendemos a importância do serviço em família. As preocupações de Marta com os trabalhos do lar indicam a intenção de agradar a Cristo, oferecendo-lhe uma hospitalidade especial. Era um modo de Marta agradá-lo por meio de obras, né? Nós vemos aqui que naquele primeiro diálogo que o escritor Lucas, né, ele relata aqui no versículo 40, né?
Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e Sim. aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Porém, aqui o autor está destacando que Marta havia uma preocupação dela em atender Jesus também, né? Ela estava trabalhando para oferecer ali uma refeição, talvez não só para Jesus, mas para os discípulos que estavam junto com ele, né? Porque parece que o contexto imediato ali indica que não estava só Jesus, Lázaro, Maria e Marta. Haviam outras pessoas, talvez 15 ou 16 pessoas, né? Ali na casa. Então, eram várias pessoas, né? E demandavam um certo trabalho para preparação daquela refeição. E Marta, ela é esse exemplo de serviço, de trabalho, né, de hospitalidade, né, era um modo de Marta agradar, né? Aos que condenam a atitude mais ativa de Marta com relação a Jesus, é bem verdade que ela foi admoestada pelo Senhor quanto ao serviço desproporcional e a não esquecer-se do necessário. Aqui é apenas numa relação de prioridade, né? Sim. Prioridade, né? Não é que não é importante o outro também. O texto, né? o texto não a condena, não há nada no texto que a condene. Isso. O que o texto deixa claro, translúcido, transparente, é que houve uma prestação de serviço exacerbada, não era o momento. Porque imagina, vamos figurar uma cena. Tá eu e o pastor Jonatas aqui na sala. Aí Jesus aparece, pá, pum, e senta ali na cadeira. Não, eu não tenho como continuar o diálogo aqui com o pastor Jonatas. Eu tenho que imediatamente entender que o momento é de cair aos pés de quem chegou, porque ele é rei, é Deus, e o adorá-lo. Então, a Bíblia não a condena, mas o texto deixa transparente que houve uma prestação de serviço inapropriada para aquele momento. Ela tinha Jesus na sua casa. Não era comum você ter Jesus na sua casa. Acredito que Jesus não entrava na casa de todo mundo. Eu vou entrar nessa. Não tinha tempo para isso. Ele andava. Então eu vou entrar. Então ali era um lugar de expressar uma intimidade maior. E foi exatamente o que Maria fez. Pode ver que o texto deixa esse exemplo, né? Um serviço desproporcional com uma adoração pertinente. É isso que eu vejo no texto lá. Ela viu, aproveitou a oportunidade e adorou. Mas a gente também não vai condenar, porque ela também estava prestando um serviço relevante. A intenção de Marta não era provocar aquele mal-estar. A intenção de Marta era dar o seu melhor. E às vezes, na ânsia de querer dar o melhor, a gente também erra. E nós vamos ver no final da lição que há uma aplicação para essa sua fala, né? Que é a questão das prioridades, né? A questão das prioridades. Então, as duas estavam bem intencionadas, né? Porém, Marta estava com a boa parte, né? A intenção de Marta era servir bem Jesus. E a intenção de Maria era aprender de Jesus, né? Então, assim, e aquele era o momento de aprender. Né? Então, é apenas uma questão de prioridade. E numa outra passagem, quando lá na casa de Simão, o leproso, ali fala também que Marta o servia, né? Marta estava trabalhando, estava servindo. Então, o serviço também é importante, porém, ele não deve ser o mais importante há o momento para que ele ocorra, né? A próxima parte aqui, que é a parte já final, para nós fazermos as explicações aí. Tá dando já na... Lições que aprendemos com a amizade de Jesus, né? Uma história de amor, né? Fidelidade. É interessante destacarmos também que Lázaro, Marta e Maria, elas tinham uma amizade com Jesus, que era uma amizade a qualquer preço. Qualquer preço, né? Da última vez, Jesus já estava para ser preso. Os religiosos da época já o perseguiam, né, para que isso acontecesse, né? E depois eles queriam até prender Lázaro também, porque ele havia sido ressuscitado, e muitas pessoas iam ver Lázaro e criam em Jesus porque foram no velório dele, né? Sim. Então, assim, era arriscado receber... Era arriscado. Jesus, né? Ou estar com risco, ele, né? Sim. Então, assim, era uma amizade que não era baseado em interesses, né? Eles sabiam quem era o mestre, sabiam do ministério, sabiam do risco que isso
trazia para eles, porém eles não abandonaram o mestre. Esse comportamento é muito idêntico ao comportamento de Paulo, né? Quando resolve subir a Jerusalém, salvo equívoco, lá em Atos 21, quando o homem de Deus pede para que ele volte e ele não vai, e o próprio Espírito Santo diz, não suba não, Paulo, fica aí, lá você vai ser amarrado, vai ser chicoteado e tal. Aí Paulo diz, o que vocês fazem magoando o meu coração? Eu estou pronto não só a ser preso, mas até mesmo a morrer. Aplica-se exatamente esse conceito aqui. Porque nesse período em que Jesus estava prestes a ser preso, qualquer pessoa que fosse vista com ele também era um sério candidato a ser preso e a ser morto. Então eles não tinham essa dificuldade de dar a sua própria vida para servir a Cristo. Isso é interessante. Era uma relação baseada no amor, né? Amor. No amor, na fidelidade, na entrega. Né? Então, é muito importante nós destacarmos isso, né? Sim. Ambos os irmãos criam em tudo o que o mestre ensinava e por isso os reverenciavam de maneira honrosa e hospitaleira. E aqui, mais uma vez, eu gostaria de frisar algo que eu já falei que inicialmente, né? Há um conceito, mas agora eu gostaria de abordar sobre uma outra ótica, uma outra perspectiva. Há um conceito, né, de proximidade com Jesus, no sentido de Jesus é legal, Jesus é meu amigo, né? Num conceito quase que, numa relação quase que de igualdade, numa amizade comum. Não era essa a amizade que o texto bíblico nos mostra, que era a relação a amizade de Marta, Maria e Lázaro nutriam com Jesus, porque essa amizade envolviam reverência, adoração, honra e hospitalidade. Então, assim, a aproximação de Jesus nunca deve gerar em nós esse tipo de sentimento humano, de uma liberdade exagerada. Eu vou me aproximar porque ele tem para dar, simplesmente porque ele e também pode assim, proporcionar. sabe, de uma coisa assim de coleguismo, de Superficial, colega. né? Jesus é meu colega. Jesus não é meu colega. Jesus é o próprio Deus. É o próprio Deus. Ele pode ser meu amigo, mas esses aspectos dessa reverência, adoração, honra, isso não pode ser perdido, senão você descaracteriza o sagrado. E você acaba humanizando Jesus além do normal. Isso, você descaracteriza o sagrado, porque não é uma relação comum. Sim. Não é uma relação de amizade, de igualdade, mas de reconhecer que Deus é Deus e que nós somos criaturas, filhos por adoção, fomos alcançados por Ele, mas, porém, deve haver respeito, reverência, honra, adoração, senão fica um Deus que é o meu colega. Senão você humaniza ele como qualquer outro. É o cara, tá ligado, não sei o quê. E até algumas músicas chamam Deus de você, tal, aquela coisa assim. Parece que perde essa reverência e essa questão sagrada, né? E você vê isso, essa preocupação também. Que espécie de ousadia é essa, né? Nos discípulos. Você não vê nos discípulos mesmo os mais próximos, os mais próximos, uma atitude assim banal, né? Mas sempre uma atitude de reverência, sempre uma postura de honra àquele que merece honra. E era isso que essa família tinha: respeito, reverência, honra, cuidado, né? Era uma amizade que era baseada, ela foi estabelecida sobre esses critérios, né? E que nós não devemos perder. Jesus não é meu office boy. Jesus não é alguém que... Ele não é meu humano, né? Jesus não é meu humano. Alguém que eu posso falar do jeito que eu quero com ele. Alguém que eu posso pedir tudo o que eu quero e ele tem que fazer, não. Jesus é Deus, o Criador de todas as coisas. Ele estava no princípio, criou Deus, os céus e a terra. Ali a palavra Elohim, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, assim, e João 1, né? E o verbo, no princípio era o verbo estava com Deus, né? E o verbo se fez Deus. Ele encarnou, né? Eu usei a expressão errada agora, né? Ele encarnou. Então, assim, não é comum essa relação. É uma relação de amizade, mas baseada nessa verdade. Nessa verdade. Ou seja, Deus continua sendo Deus. Ele se humilhou por amor, mas ele não deixou a sua glória. Ele
deixou a sua glória, ele se esvaziou, mas ele permaneceu sendo Deus. É isso que eu quis dizer. É bem interessante isso mesmo. Ele permaneceu sendo Deus. Então, assim, essa relação de Jesus humano, né, que eles tinham com ele, eles não perdiam de vista o Jesus Deus. Não, então isso é muito importante o senhor nós falou tudo frisarmos aqui, porque há uma ideia hoje bem genérica. É bom que os professores tomem isso. Em isso muitos círculos evangélicos, Deus como você diz, Deus como meu mano, meu colega. Deus não é seu colega, né? É o meu mano e, infelizmente, Isso. as questões banalizam o sagrado, banalizam o divino e olham apenas a questão do laço de efetividade. Porque ele é meu amigo, porque ele é meu brother, Não, Jesus não é seu brother, não é seu amigo, não é seu mano. Estou falando no termo E alguns pejorativo. dizem assim, né? Eu tô na casa do pai, né? Na casa do meu pai eu chego lá, eu abro a geladeira, eu faço, não, peraí, vamos lá. O seu pai terreno, você tem até certa liberdade com ele, mas mesmo o seu pai terreno, ele é uma figura de autoridade. E você deve ter respeito por ele. Você jamais deve ter uma relação com o seu pai de desrespeito e de desonra, que isso também é uma premissa bíblica. Isso no geral, né? Isso, no geral, você vê, isso com todas as autoridades, Sim, né? Você vai num fórum, você não pode ir em relação a Deus, da mesma forma. Mesma coisa. Nós temos uma relação de respeito, de honra. Vários versículos na Bíblia, não vou me lembrar agora, não sei se vários, mas talvez um ou dois aí, tem um lá em Hebreus que fala assim, sobre temor e tremor, sim. diante da presença de Deus. Então, essa relação era uma relação baseada na amizade, mas não faltava honra, não faltava reverência, não faltava amor, hospitalidade, principalmente adoração, né? E a segunda parte do tópico aqui fala sobre compreender o outro, né? Vimos que Marta e Maria tinham perfis distintos, isso é muito importante, né? Jesus, ele compreendeu tanto Marta quanto Maria, né? Maria era alguém ali mais assim, agia mais com era mais franca, né? E Marta já era mais assim, agia mais era mais tranquila, mais sossegada, mais contemplativa e silenciosa, né? Entretanto, ambas receberam Jesus com alegria e honra, né? E fala sobre a nossa família, né? Há diferentes perfis de personalidades na família, né? Mas todos eles podem ser úteis e devem ser entendidos, né? Assim como Jesus compreendeu, né? As diferenças entre Maria e Marta, não deixando de admoestar Marta, né? Foi uma admoestação serena, né? Sobre aquela postura dela naquela ocasião, né? E talvez esse seja o maior desafio do amor em casa, agora trazendo para o nosso lar, né? Eu tenho 4 filhos, né? Eu tenho uma menina de 8 anos, um de 4 anos que é o Estevão, tenho a Emanuele de 8, o Estevão de 4, o João Augusto de 3 anos e a Isadora que vai fazer um aninho agora. E são totalmente diferentes um do outro, né? Um do outro, né? Mas dá para você ver que cada um tem a sua personalidade diferente, só que tem coisas boas que dá para você extrair dali, né? Então, Jesus, ele soube fazer isso. Esse é o nosso maior desafio também como pai, né? Saber as diferenças e saber trabalhar cada um de acordo com a personalidade. E o último tópico, ponderar quanto aos cuidados da vida, que eu acho muito importante também. Porque Jesus faz uma admoestação serena para a Marta, né? Porque ela também fala, Jesus, o senhor não está vendo? Eu estou parafraseando aqui, né? Marta, porém, andava e ela diz, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Sim. Ela meio que chamou a atenção ali de Jesus, né? Eu estou aqui só, tem muitas pessoas em casa, muito serviço a ser feito, né? Aí Jesus diz, Marta, Marta, né? De maneira carinhosa, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. O que Marta estava fazendo era um pecado em si? Não. Porém, nós voltamos na questão da prioridade. E há um versículo na Bíblia que eu gosto muito, que é Hebreus 11, se você puder achar aí, que fala sobre pecados e fala sobre... deixa eu achar aqui o Hebreus, fala sobre que tem muito a ver com a questão da distração, né? Que fala aqui, ó, Hebreus, vamos lá, Hebreus capítulo
12, vamos lá, aqui, ó. Olhando para Jesus, consumador e autor da nossa fé. Aqui, ó. Hebreus 12, o capítulo 1. Portanto, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então ele fala sobre embaraço e pecado. O embaraço não precisa de necessariamente ser um pecado, né? Pode ser coisas que você está fazendo ali, invertendo uma ordem de prioridades ou coisas excessivas, você está em um ativismo, até podem ser coisas na própria igreja, você fazendo muita coisa e se esquecendo do principal, que é se alimentar, né, do alimento espiritual que Cristo nos oferece, né? A ideia do grego para essa palavra, deixar o embaraço, é justamente isso. Não é pecado. Significa dizer que ela deixou, vamos dizer que deixou de lado. Ela disse, não, vou deixar ela ali, tá com Jesus, eu vou continuar fazendo as minhas coisas aqui. Deixou de lado e depois ela não percebeu que ela precisava priorizar o seu lado espiritual. Nem tudo é serviço, nem tudo é trabalho. Isso. Você precisa estar dentro da igreja 24 horas. Você tem sua vida social, você tem sua vida de trabalho, você tem sua vida e por aí vai. Só que é tudo de maneira equilibrada. Da mesma forma que você não pode priorizar muito o seu lado material, você não pode também priorizar muito o seu lado espiritual, nem pode priorizar muito o espiritual e banalizar o material se você não come. Então tem que haver um equilíbrio, tempero, equilíbrio. Muito bem. Então essa é a ideia, né? Ponderar quanto aos cuidados da vida, né? O que é mais importante, né? Sim. Para nós. Então, assim, Jesus diz lá em Mateus 6:33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, né? E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não são as demais coisas, são todas estas coisas que Jesus havia falado em cima ali, que é o que? A vestimenta, a comida, né? A preocupação, né? Daí ele fala assim, os gentios correm atrás disso, nós, porém, não. Ou seja, aquilo que você faz como ordem de prioridades, né, estabelece uma dinâmica entre você e Deus, que o resto, mesmo que você faz, não é porque você faz, é porque Deus dá. E o Salmo de número 127 traz essa ideia. Se o homem o homem vigia a sua casa, né, mas em vão vigia a sentinela. Por quê? Ele pode fazer o que for, ele pode correr atrás, ele pode fazer, né, com as suas mãos aquilo que ele sabe fazer. Salmo de número 127, eu gostaria de ler aqui também, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. Aqui, ó, Salmo de número 127, já estamos finalizando nessa linha. Sim, já aqui, deu o horário. Salmo de número... Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ou seja, há trabalho, mas não há edificação. Sim. Há trabalho, mas assim, o trabalho é em vão. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Por que eu estou fazendo esse paralelo aí? Porque assim, no relacionamento com o Senhor, nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Essas demais coisas nós fazemos com as nossas mãos. Né? Você busca o alimento através do seu trabalho, e ser justo é digno, né? É digno você trabalhar, né? A Bíblia diz que nós devemos trabalhar para nos sustentar. Porém, isso é o próprio Deus que está dando, né? Você faz o que é prioritário e aquilo que é numa ordem de necessidade, né? Para que nós possamos nos estabelecer aqui, para uma questão de subsistência, é Ele quem dá, mesmo que seja você quem faz. Se eu inverter a ordem, eu posso buscar aquilo que é necessário para o meu físico, porém eu não vou ter a bênção de Deus, porque o que é mais importante é o quê? É buscar a Deus acima de todas as coisas, né? Amar a Deus com todo o meu entendimento, com todas as minhas forças, né? E o resto Ele nos acrescenta. E acrescenta com bênçãos, né? Então, a nossa família deve ser o ambiente que a nossa vida com Deus seja potencializada, a fim de que nossa vida social seja produtiva e abençoada. Portanto, ter uma vida social agitada, sem uma vida espiritual de raízes profundas, é viver no vazio, né? Assim, em pouco tempo, não teremos mais o fervor espiritual. Por que muitas famílias
já não tem mais, né, uma dinâmica de busca da presença de Deus, de leitura da palavra, de momentos com Deus, né? Porque o ativismo, o secularismo, abandonaram, né, o seu lado espiritual. Né? Isso, já é o que toma parte de toda a sua energia durante o dia, semana, o mês e no ano, né? Sim. E sobra pouca coisa para se alimentar da palavra de Deus, para buscar um crescimento espiritual. Então é isso, nós devemos aprender com Lázaro, Marta, com Maria, para que possamos crescer no relacionamento com o Senhor Jesus. Eles tiveram o privilégio de o receber fisicamente, sendo Deus, mas se você que está assistindo essa live ainda não conheceu, não chamou para a sua casa, é possível. É possível. Talvez não fisicamente como Marta e Maria o teve, como o ministério terreno deles aqui, mas espiritualmente ele estará e ele fará morada no seu lar. E você será tremendamente abençoado, não somente com bênçãos terrenas, mas com bênçãos espirituais, né? É isso daí. Que Deus abençoe a todos, tá? Meus irmãos e irmãs, Deus abençoe a todos. Foi uma alegria extraordinária. Vejam quantos ensinamentos foram extraídos dessa lição poderosa acerca dos relacionamentos de Jesus na sociedade ou com a sociedade. Ensinamentos extraordinários que, se você tomar para si, vivê-los e guardá-los, ou guardá-los e vivê-los, você possivelmente será também um grande amigo de Cristo. E repito, reitero uma vez mais, não é uma amizade nos moldes do que nos é ensinado hoje por algumas classes de pessoas, como já disse o nosso pastor. Não é uma amizade qualquer. Não é o fato de sermos amigo dele que podemos tratá-lo de qualquer maneira e de qualquer forma. Que haja o respeito, que haja reverência, que haja adoração e que haja, principalmente, o respeito, o temor. Entendendo que ele é e sempre será Deus. Esse é o ponto, pastor. Pastor Jonatas foi muito feliz em dizer: nós temos que entender que ele é Deus. E nunca deixará de ser Deus. E como Deus, merece todo o respeito, toda adoração, toda a glória e reverência. Que possamos tratá-lo reverentemente. E ele nos abençoará justamente por isso. Por tratá-lo de maneira reverente. Que Deus abençoe a todos. Agradeço ao pastor Jonatas, Amém, que esteve conosco nesse sábado. Estará outros sábados aí com a ajuda de Deus. Amém. É um homem de Deus muito corrido. Tem muitas atividades ali no Templo Sede, trabalha ali sendo um dos braços direitos do pastor Josuel, e não é fácil. E dedicou um tempo aqui, do seu tempo, um pleonasmo, né? Dedicou um tempo do seu tempo para estar aqui conosco, e a gente agradece. E os nossos telespectadores agradecem, os professores agradecem, porque hoje aprendemos lições extraordinárias na palavra de Deus, na lição da Escola Dominical. Deus abençoe, pastor Jonatas. Amém. Eu também agradeço, tá? Que sempre um prazer estar aqui. Assim que pudermos, estaremos aqui com muita alegria. E a honra, e a glória, e o louvor seja para ele, que é o único digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Deus abençoe a todos. Um abraço.